palmas. Você conhece também, vem comigo. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra, olhando pro céu, onde está Deus, que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver, basta acreditar em Jesus Cristo, que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Quero me ir. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo, que tudo pode fazer. Cadê você? É só largar o mundo e seus prazeres. Na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua direção. Eu quero ouvir você, eu quero ouvir você. Olha, Deus te ama e quer te dar paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha aí! Olha, Deus te ama e quer te dar paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Com vocês, Valdo Silva na guitarra. Sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão poderosa de Deus. Palmas para Jesus, que ele merece. Aleluia. Caros irmãos, bom dia, que a graça e a paz de Jesus sejam abundantes na tua casa hoje e sempre. Falando de vida e não de morte, olha, Deus te ama, quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Muito bem, hoje nós estaríamos iniciando o estudo Família, a Ideia de Deus, que seria ministrado pelo pastor Ney Yoshida,
porém ele não pôde atender o nosso convite e concluir os estudos. Então, mas considerando a possibilidade de nos atender em outra ocasião, ok? Sendo assim, pensando mais especificamente em nosso tema, que é vida, decidimos apresentar uma série de estudos no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, o sentido da vida. Você deve ter visto, deve ter acompanhado os acontecimentos dos últimos dias, as notícias sobre a morte do garotinho de 8 anos, provavelmente assassinado pelo padrasto e com certa cumplicidade da mãe. O valor da vida tem se depreciado muito. Além de fatos trágicos como esse, nós vemos ainda várias cenas de descaso pela vida, protagonizadas por pessoas inescrupulosas, que se aproveitam da situação de pandemia para tirarem vantagens, demonstrando assim a falta de valor que dão à vida do outro e muitas vezes a sua própria vida, se colocando em riscos elevados por causa de coisas, por causa de recursos, por causa do dinheiro. Então a vida das pessoas tem sido trocada por coisas que são passageiras, por coisas fúteis. E é um momento bem apropriado de nós pensarmos no valor da vida, no sentido da vida. E Eclesiastes é um livro que nos fala sobre isso. Eclesiastes, ele considera a nossa existência debaixo do sol e ele mostra bem essa falta de significado da vida. O livro, há muito tempo, fascina as pessoas, fascina muito as pessoas. Muitos acham que ele é um dos livros mais enigmáticos do Antigo Testamento. E realmente, o livro de Eclesiastes nos convida muito à reflexão. Também é considerado por alguns como o livro mais melancólico da Bíblia, ou mais mal-humorado, talvez. E, eventualmente, é citado por aqueles que negam, né, que não acreditam que o homem tem uma existência que se transpõe a essa vida terrena, que o homem tem uma vida eterna. Mas, de forma alguma, é um livro que nós deveríamos ignorar. Muito pelo contrário, Eclesiastes é um livro sobre o qual é importante que nós nos debrucemos sobre ele e o estudemos minuciosamente, principalmente nessa sociedade materialista que nós vivemos. Né? Há nos dias de hoje uma grande necessidade de compreensão, de entendimento, de resgate, de revisão dos conteúdos e da mensagem do livro de Eclesiastes. E na nossa sociedade também, bem orientada para o jovem, o livro tem um valor ainda mais especial. Eclesiastes tem uma mensagem muito dirigida aos jovens. Quando nós chegamos na idade adulta, a maioria de nós sempre pensa assim, puxa, se eu tivesse a experiência, se eu tivesse o entendimento, o conhecimento da vida na minha juventude que eu tenho agora, muitas coisas seriam diferentes. Em grande medida é praticamente impossível isso acontecer. Mas em certa medida, jovem, é muito possível que isso aconteça. O próprio Salomão, nos seus provérbios, fala, jovem, ouça o que os mais velhos falam, aprenda com as experiências daqueles que passaram já por longos anos dessa vida e viveram experiências variadas, aprenda com eles, procure ouvir os conselhos, vale muito a pena. Então, o Eclesiastes ele tem esse caráter, né? Alguém muito vivido, alguém muito experimentado, que observou o mundo, que conseguiu escrever as suas experiências, nos dando conselhos inspirados, conselhos que são revelação de Deus para nós. Então,
como todos os livros do Antigo Testamento, o Eclesiastes também foi escrito, né, para que nós para o nosso aprendizado, né? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse é um dos papéis do livro de Eclesiastes, né? Ele também foi escrito para nossa demonstração, né? Diz Paulo aos Coríntios assim: estas coisas vieram sobre vocês como exemplos e foram registradas, foram escritas para vocês serem advertidos, né? E para nós sermos advertidos. Nós que sabemos que os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11, você tem esse texto lá. Então, foi também escrito para a nossa doutrina, para a nossa correção, para a nossa instrução, como Paulo diz sobre as Escrituras a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, com esta lição, nós começamos aqui uma introdução ao livro do Eclesiastes, ok? Eu espero que você assista os vídeos, participe conosco e tenha boas lições desse texto. Introdução e o prólogo é o que nós vamos apresentar hoje. Uma introdução ao livro e também vamos abordar as primeiras frases ali do prólogo de Salomão nesse livro de Eclesiastes, ok? Muito bem. Então, vamos ao título do livro. Na Bíblia hebraica, o livro de Eclesiastes é chamado de Kohelet. Kohelet. É um TH que tem no final, que nós não sabemos pronunciar direito. Mas é esse o termo, Kohelet, que significa palavras do pregador. E ele já começa com esse texto lá no versículo 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então o termo Kohelet, o Eclesiastes, sugere alguém que fala para uma assembleia, para um povo, para um público. Um eclesiastes, um pregador, aquele anunciador de uma mensagem, de um conteúdo. Os tradutores, então, da Septuaginta, aquela tradução que os gregos fizeram, que tem uma história de que 70 homens fizeram lá no século 3, 4 antes de Cristo, os tradutores ali chamaram o livro de Eclesiastes, porque é a tradução grega do Kohelet hebraico para Eclesiastes em grego. A autoria do livro é a autoria de Salomão, é atribuída a Salomão. Os judeus de tradição judaica e a tradição da igreja primitiva atribuíram o livro a Salomão, o rei de Israel, filho de Davi. No primeiro verso do livro, o autor se identifica como filho de Davi, rei de Jerusalém. E outras referências internas também apontam para Salomão. Por exemplo, quando se fala no livro sobre a sua sabedoria, diz lá no verso 16 do capítulo 1, diz assim: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Esse texto do verso 16 do capítulo 1, ele se correlaciona com esse texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 12. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Salomão registrou essas palavras no livro de Eclesiastes, então.
Então, fala da sua sabedoria, fala das construções de Salomão. Tem um texto em Eclesiastes que nos diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores, árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, fiz bosques, e eu tinha ali grandes árvores. Lá no livro de 1 Reis também, diz assim: ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim também era o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa, se referindo ao templo que Salomão construiu. Então, esses dados históricos do livro dos reis, do livro das crônicas, vão se correlacionando com as falas de Salomão no livro de Eclesiastes, dando assim atestado a sua autoria. Além das construções e da sabedoria, o livro também fala da riqueza de Salomão. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. E ele diz que amontoou também prata, ouro, tesouros de reis, de províncias. Tem uma lista grande aqui no capítulo 2, de 7 a 9, das façanhas, né, em termos de angariar, de juntar riquezas de Salomão. Isso também está registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 9, dos versos 13 ao 28. Tem lá uma lista grande de tudo que Salomão tinha em termos de riqueza. Então, fazendo essa correlação entre os dados históricos que aparecem sobre Salomão no livro dos reis, no livro das crônicas, nós percebemos aqui que realmente Salomão escreveu esse texto. Okay? A data, uma vez reconhecida a autoria de Salomão, nós podemos datar o livro do século X a.C., okay? Da segunda metade do século X a.C., ou final da primeira metade do século X a.C. A mensagem do livro, depois de apresentar primeiramente, ele apresenta a futilidade da vida, a futilidade das coisas. Por exemplo, através dos versos 2 do capítulo 1, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E no versículo 14 desse mesmo capítulo, ele diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, primeiramente, ele apresenta essa pseudo-futilidade da vida. Ele vai mostrar, olha, a vida não vale a pena, a vida não tem sentido, a vida não tem significado, é algo efêmero, passageiro, e que se nós atentarmos para isso, nós vamos entender que não tem significado. Mas, logo depois, ele, então, apresenta o sentido da vida. Ele vai dizer aos jovens: alegrem-se na juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E lá no final do texto ele vai falar: olha, tudo na vida só tem sentido se nós temermos a Deus. Tudo na vida só tem sentido, só tem importância. Nós só vamos encontrar o significado da vida se nós atrelarmos a nossa existência a Deus. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos atentar para o significado da vida. E aí, então, dada essa introdução, nós vamos para o prólogo
o prólogo, desculpa, prólogo do livro, tá? De Salomão. A palavra-chave do livro é vaidade. A sentença-chave do livro é debaixo do sol. A palavra-chave ela ocorre 35 vezes em 29 versos. A sentença debaixo do sol ocorre 29 vezes em 27 versos. O que significa a vida vista, observada debaixo do sol, do âmbito terreno. Então, o livro tem essa incumbência, ilustrar a vaidade da vida quando observada somente da perspectiva terrena. Muito bem, vamos então ao prólogo. Autor identificado, o livro datado, pregador, o filho de Davi. Então, estas são as palavras de Salomão, o pregador, o filho do rei de Jerusalém, filho de Davi, rei de Jerusalém. Muito bem. Então, o Salomão, o que ele vai fazer nesse prólogo do livro, nas primeiras sentenças do livro? Ele apresenta uma autobiografia dramática das suas experiências e das suas observações. E muito provavelmente Salomão faz isso a partir de um momento da sua vida. Um tempo em que ele se afastou de Deus. Quando nós vamos lá no texto de primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, o Salomão, ele teve um tempo que ele se afastou de Deus. Na sua velhice, ele se envolveu com as suas esposas, com as suas concubinas, com a cultura religiosa dessas mulheres. Ele precisava fazer concessões. Todo o trabalho de Salomão como rei foi fundamentado na diplomacia. Salomão, na sua história de rei, ele em momento algum empreendeu uma batalha, uma guerra. Nós não vemos isso na biografia de Salomão. Entretanto, a maior expansão do reino de Israel, a maior tamanho que Israel já teve em termos de continente, o tamanho do país, foi no reinado de Salomão. Nunca Israel teve uma expansão territorial como no tempo de Salomão. Mas tudo na base da diplomacia. E é claro que num trabalho de diplomacia, concessões precisam ser feitas. E uma delas que Salomão fez foi casar-se com princesas, com filhas de reis, para que os acordos fossem firmados. Então diz assim o texto: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração já não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E é claro que essa situação, um momento na vida dele em que ele não foi fiel para o Senhor, em que a sua confiança foi comprometida por outras vertentes religiosas, Salomão teve uma apreciação tanto quanto empobrecida da vida, tanto quanto pequena da vida. Então, algumas conclusões preliminares expressas no livro certamente foram desenhadas enquanto ele ainda estava alienado de Deus, buscando o significado da vida. Então, se o livro foi realmente escrito por Salomão e escrito no final da sua vida, seria também uma evidência de que Salomão se arrependeu antes de sua morte, porque no livro ele traz o sentido da vida atrelado à nossa comunhão, atrelado à nossa disposição de servir e temer a Deus. Muito bem. Nesse prólogo, então, ele vai dizer que
todo esforço que alguém faz na vida, tanto quanto tudo que é concernente a ela, a vida, é como correr atrás do vento. Ele diz que é algo sem sentido. Lá no capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que sentido tem o que nós fazemos aqui? Qual é o significado disso? Por que, que nós fazemos isso? Qual é o ganho que um homem tem de todo o seu trabalho, de labuta debaixo do sol? Essa pergunta ela é importantíssima no livro. No versículo 3 do capítulo 1. Esta é a questão que o pregador quer responder, que ele quer nos dizer. Podemos entender assim, qual é o sentido da vida? Essa é a grande pergunta que Salomão faz no seu livro e que ele procura responder para nós. Existe algum valor ou lucro por todas as coisas que fazemos aqui na Terra? Se o nosso trabalho, as nossas obras são insignificantes, tanto quanto a vida em si, o que nós podemos fazer? Então, essas são perguntas que, principalmente nesses tempos que nós vivemos, nos tempos sombrios da nossa existência, elas afloram, elas voltam. E as respostas que já foram dadas são relidas, são revistas, para que tenha-se esse sentido reconquistado, revisto, retomado, e ele nos dê a motivação para vivermos. Então, nesse livro de Eclesiastes, nós vamos compartilhar o que Salomão aprendeu com suas experiências pessoais. O que ele aprendeu na vida como rei, como um homem rico, como um homem bem-sucedido, como um homem sábio, como um homem que casou-se muitas vezes, como um homem que planejou, um homem que construiu, um homem que foi diplomata. Salomão teve muitas realizações, ele fez muitas coisas, e um homem que ficou na história. Então ele pode nos dar alguma resposta, sim, a partir das suas experiências pessoais. E ele perguntou isso: fiz tantas coisas, empreendi, construí, me relacionei, fui diplomata, governei. O que valeu tudo isso? Ele teve suas experiências, mas elas foram experiências observadas. Então nós vamos buscar essas respostas na Bíblia também através das observações pessoais de Salomão. Ele expõe no livro as suas experiências, ele expõe no livro as suas observações e ele expõe também conselhos sábios, baseados na sabedoria e inspiração de Deus que foram dadas a ele. Nós sabemos que Salomão, quando entendeu que seria rei de Israel, quando foi ungido, Deus chegou para ele e falou: Salomão, o que você quer para reinar bem? E ele disse: eu quero sabedoria, eu quero entendimento, eu quero compreensão, eu quero visão ampliada para eu poder governar o teu povo como se deve governar. Então, Salomão começa a responder as suas perguntas nesse livro, nos capítulos seguintes, e nós vamos buscar as respostas. Vamos rever o que Salomão nos diz sobre o sentido da vida, sobre a beleza da vida que Deus nos deu, com a qual Deus nos presenteia e que nos dias em que vivemos está tão desvalorizada, tão depreciada. Nós sabemos que a Bíblia responde às questões mais comuns e intrigantes que o ser humano tem. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para que eu estou aqui? Desde que o homem vive nessa terra, desde que o ser humano está aqui, ele faz essas perguntas a si mesmo. E o livro de Eclesiastes aborda essas questões. Por isso que ele deve ser alvo do nosso estudo.
e ele vale para todo mundo, especialmente para os jovens. Além de Salomão, então, há um outro pregador, também o filho de Davi, que é rei em Jerusalém e que nos deu respostas muito importantes, muito precisas, muito verdadeiras sobre a nossa existência, sobre o sentido da vida. Esse também é rei, filho de Davi, que reinou e reina até hoje em Jerusalém, a Jerusalém celestial. Paulo nos diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós vamos ler o livro de Eclesiastes, vamos buscar as respostas que Salomão nos dá à pergunta sobre o sentido da vida, fundamentados no que o Senhor Jesus nos ensinou sobre esses assuntos. Ok? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Certamente, quando Salomão se apresenta como filho do rei Davi, rei de Jerusalém, Salomão, na nossa leitura, também ele pode ser visto como um tipo ou uma alusão, uma anunciação à pessoa de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, que nos dá vida e vida abundante, e que nos dá vida com o significado que vem dos céus, com o verdadeiro significado da nossa existência. Acompanhe então os próximos estudos que faremos no livro de Eclesiastes, para que tenhamos da fonte verdadeira a resposta para qual é o sentido da vida, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que Deus abençoe. Eu quero orar com você ainda nessa manhã. Bondoso Deus, te damos graças, Senhor Deus, pela vida, por esse presente tão precioso que o Senhor nos dá, que é muito valioso. E nós queremos, ó Deus, dar à nossa vida o valor que vem dos céus. E dar à vida do nosso próximo o valor que vem dos céus. Dar o valor, saber o valor, o sentido, o significado da vida. Termos, Senhor Deus, também o valor, o sentido, o significado daquilo que fazemos. A Tua palavra responde essas nossas questões. E nós te agradecemos por isso. Dá-nos sabedoria, Senhor. Pedimos como o rei Salomão, para que tenhamos compreensões amplas, compreensões precisas das experiências, das observações, e tenhamos, ó Deus, façamos bom uso dos conselhos e tenhamos também, Pai, bons conselhos para serem dados. Abençoa-nos assim com esses estudos, Pai. Acrescenta-nos assim com esses estudos. Em nome de Jesus. Amém. Um domingo muito abençoado a você. Um domingo cheio de vida para você. Fica na paz de Jesus, querido. Começar em mim.
usar essa barra? Não, claro que não. Talvez essa colher aí eu posso pegar aqui. Não, tá bom. Talvez esse funil. Não, funil não. E se eu fizer isso aqui? Eita, nós. Ah, não. Nina? Nina? Ô, Nina! Oi, Margarida. Acabou de acabar a energia aqui, levei o maior susto. Pois é, né? O que será que aconteceu? Eu acho que fui eu, Margarida. Meu Deus, como isso aconteceu? Ah, é que eu tava tentando falar com o Quinzinho de novo e... acabou que aconteceu isso. Nina do céu, você não sabe que isso é perigoso? A gente não pode mexer nessas coisas de eletricidade. Ai, Margarida, é que eu achei que a máquina tava sem bateria. Ufa, ainda bem que voltou. É verdade. Ai, Margarida, e agora? Como é que a gente vai falar com o Quinzinho? Eu não sei, eu tô encafifada com isso o dia inteiro. Encafe o quê? Encafifada. Que palavra mais engraçada, Margarida. É mesmo. Mas agora me fala, como será que o Quinzinho foi parar dentro da máquina? É verdade. E como é que ele falou com a gente? Mistério. É um mistério mesmo, né? Margarida, e se a gente for falar com o Tibério? Ótima ideia! Então vamos lá! Vamos! Pega a máquina, você! Vamos, certeza que o Tibério vai ajudar a gente a resolver esse tomara. problema. Oi, Tibério! Oiê! Tibério! Tibério! Oi, meninas. Tudo bem? Desculpa, eu tava aqui procurando uma maneira de encontrar o Quinzinho. Ah, Tibério, relaxa. A gente já encontrou o Quinzinho. Vocês já encontraram o Quinzinho? Ah, mas que notícia boa! Que notícia maravilhosa! E cadê ele? Tá dentro da máquina. É o quê? Sabe o que é? É que a gente tava no nosso quarto e a máquina de história começou a brilhar. E aí o que a gente pegou, abriu o livro. Só que aí a internet começou a parar e a gente nunca mais no livro. Aí a gente pediu livro, não foi na televisão. E pra ele foi também. Aí hoje eu tentei ver o Quinzinho de novo, só que... E aí a gente veio aqui. Ah! Que? Tibério, é que o Quinzinho apertou um botão e foi parar dentro da máquina de história. Só que aí ele conseguiu ligar e falar com a gente. Só que caiu a ligação e nós tentamos ligar pra ele de volta. Mas até agora a gente não conseguiu. Isso é inacreditável! Isso é incrível! Não é? E eu tô morrendo de curiosidade. Por isso que a gente tá tentando falar com ele. Eu acho que eu sei como resolver isso! Nossa, gente, eu achei mesmo que ia funcionar. Mas tá funcionando. Só que o Quinzinho não tá aí dentro. Oi, gente! Oi, gente do céu, meu Deus! Então era verdade mesmo! Oi, Tibério! Oi, Quinzinho do céu! Como é que isso pode acontecer? Nossa, eu não sei, mas aqui dentro é o máximo! O que é o Ô, máximo? Quinzinho! Você tá me ouvindo, Quinzinho? Eu tô assim, Nina! Quinzinho, você tem que voltar agora, porque já tá na hora de você gravar com o Fredo. E ele tá morrendo de preocupação. Nossa, é verdade! Eu tinha esquecido! Quinzinho, peraí, volta só um pouquinho nessa conversa. O que é o máximo? Porque é demais! Eu encontrei a mulher! Encontrou quem?
mulher? Ana? Ah, não! Eu não entendi quase nada que o Quinzinho falou. Quem é essa mulher que ele encontrou? Então, quer dizer que tem mais gente dentro da máquina com o Quinzinho?